Ficar à vontade para iniciar. Beleza, a bolinha vermelha apareceu, tá gravando. Larissa tá entrando. Gente, mais uma vez, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Semana passada a gente trabalhou a parte do sistema nervoso, foi isso? E aí a gente viu a parte do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e falamos um pouquinho sobre a questão dos sentidos, tá? Então, hoje nós vamos adentrar um pouco mais a essa parte dos órgãos do sentido, quais são, quem são, os tipos de sentido, sentido físico, sentidos químicos, né? Como cada um deles funciona no nosso organismo, como que se dá o processo de transmissão das informações, como um sentido ele é transformado em impulso nervoso, como esse impulso nervoso é decodificado, ou seja, todo o processo de transmissão, decodificação e identificação dos sentidos, ok? Então, eu estou com a tela já pronta aqui para espelhar e vocês só, Zac e Rebeca, vocês só me avisem, por favor, se tiver alguém pedindo para entrar na sala, certo? Se tiver alguém na sala de espera, porque eu vou estar transmitindo a tela, não vou estar vendo aqui essa tela do Zoom. Aí não vai ter como ver se tem algum participante na sala de espera, tá? Então acho que Isaac entrou, pronto, tudo certo. E aí eu vou começar a transmissão de tela e vocês, por favor, fiquem de olho aí de vez em quando, ver se tem alguém na sala de espera. Aí liga o microfone e diz, professor, tem alguém lá na sala de espera. Beleza? Então vamos nós aqui. Compartilhar a tela. Olha, minha tela linda e maravilhosa. Eu aqui. Aqui, órgãos dos sentidos. Bom, órgãos dos sentidos são estruturas que vão coletar as informações do ambiente, tanto interno quanto externo. Especificamente, os sentidos são de coleta de informações externas. Essas informações vão ser transformadas em impulsos nervosos e esses impulsos nervosos vão ser levados, vão ser direcionados ao sistema nervoso central. A partir do sistema nervoso central, esse estímulo ele vai ser decodificado. Esses estímulos podem ser químicos ou podem ser físicos, tá? Então, dos 5 sentidos que nós temos, tá? A gente tem que desconsiderar a mãe, porque a mãe tem o sexto sentido. A mãe tem aquele sentido diz assim, eu acho que é o sentido da zica. Quando você diz, mãe, eu vou ali, ela, vá para você ver. Rapaz, não vá não, que dá errado, né? Ou então assim, a mãe diz, vá fazer isso aqui. Ô mãe, não, vá não, precisa não. Rapaz, tu vai logo, senão vai dar errado também. Porque esse negócio de mãe. Mas tirando as mães, todo mundo tem 5 sentidos. E aí, os 5 sentidos são divididos em sentidos físicos e químicos, tá? 3 deles são físicos, 2 deles são químicos. Os sentidos químicos e físicos, logicamente, vão coletar informações físicas e químicas. Então, é só você ter um pouquinho só se ligar um pouquinho na questão de o que é químico e o que é físico. Acho que, sei lá, vocês viram lá no 9º ano. Então, por exemplo, a visão capta ondas luminosas. Propagação de ondas é física, tá? A audição coleta som. Som também é propagado em ondas sonoras. Então, é um estímulo físico, tá? E o terceiro estímulo físico é o tato. Aqui ele vai ter corpúsculos e terminações nervosas que vão coletar sensações do ambiente, seja sensação térmica, seja sensação de superfície, se é crespa, se é lisa, se é reta, se é irregular, enfim, tá? E os 2 sentidos químicos são o paladar, também chamado de gustação, e o olfato, também chamado de olfação. Então, tanto no olfato quanto no paladar, nós temos estruturas que vão coletar informações químicas, seja na boca, por meio daquilo que está sendo deglutido, seja no nariz, a partir de moléculas que estão dispersas no ar, tá? E sem contar que os 2, ou melhor, todos os sentidos em si, eles estão interligados, mas os 2 sentidos químicos, eles têm uma ligação mais íntima entre eles. Por quê? Vocês já notaram que quando vocês estão com o nariz entupido, vocês não sentem o sabor do alimento direito? Isso porque, para o nosso cérebro ele decodificar a informação de sabor, ele precisa tanto da informação química, que vai vir a partir da boca, da língua, especificamente das papilas gustativas presentes na língua, quanto das informações olfativas que vão vir pelo nariz.
Tá? Então, quando nós estamos comendo, partículas de odor daquele alimento que está sendo mascado caem na cavidade nasal. E aí, o paladar junto com o olfato, eles dão essa sensação de sabor do alimento. Por isso, quando a gente está com o nariz entupido, a gente não sente direito o sabor do alimento, porque eu preciso dos dois sentidos trabalhando em conjunto para poder formar isso aí. Então, ó, sentidos, ou os órgãos do sentido, eles percebem os estímulos do ambiente, foi o que eu acabei de falar, tá? E aí, Obrigada, meu amor. oi, mãe, já tô indo. Aceita o povo aí. Vou aceitar. Tem um Moine. É só Lívia, Raquel. Não, Lívia não. Não vou aceitar ela, não. Vou sim, eu brincando. Eu gosto de Lívia. Eu gosto de Livinha. Bom, como eu estava dizendo, os órgãos de sentido, eu falei logo no início, ele vai transformar os estímulos em impulsos nervosos. Então, lembre-se que a transmissão de informações no sistema nervoso é por meio de impulsos, tá? Impulsos nervosos. E aí, a coleta das informações no ambiente, ela tem que ser transformada em impulso nervoso para poder ser levada até o sistema nervoso central, ser decodificado em uma informação, certo? Então, os estímulos, tá? Tem aí nesse quadradinho, são as informações provenientes do ambiente. A luz, o calor, o odor, o som, o sabor, enfim. O que a gente puder coletar através dos cinco sentidos, tá? Os órgãos do sentido e os seus respectivos receptores, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. A visão, nós temos o olho como o órgão do sentido, tá? Como o órgão receptor externo. A audição, a gente vai ter a orelha. Aí eu tenho a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, também chamada de ouvido externo, médio e interno, tá? Então a gente vai ter o pavilhão auditivo, a gente vai ter o meato acústico, aí vai ter lá dentro o caracol, né, que é a cóclea também. Tem os ossículos do ouvido, que é o martelo, bigorna, estribo e, diga-se de passagem, são os menores ossos do corpo humano que participam desse processo de propagação de ondas sonoras. O paladar, que vai estar associada à língua. E na língua nós vamos ter o que nós chamamos de papilas gustativas. Essas papilas gustativas, elas estão distribuídas em pontos específicos da língua. Tá? Na ponta da língua, nas laterais, na região anterior, nas laterais da região posterior e no fundo da língua. Cada um deles vai coletar uma sensação de um sabor diferente. Tá? Então a gente vai daqui a pouco mostrar quais são as áreas e que tipo de estímulo, tá? de gustação cada uma dessas áreas vai coletar. No olfato, nós vamos ter como o órgão receptor externo a cavidade nasal, e dentro da cavidade nasal nós vamos ter os chamados botões olfativos. Tá? Esses botões olfativos, eles funcionam praticamente de uma maneira semelhante às papilas gustativas, tá? Já que ambos são estímulos químicos. Só que os botões olfativos conseguem captar a informação na forma gasosa, tá? Ou seja, aquelas moléculas que estão dispersas no ar. Então, quando a gente respira, a gente sente o cheiro de partículas de odor que estejam no ar. E o tato, tá? Que aí o tato a gente vai ter, diga-se de passagem, o tato está ligado à pele, a pele é o maior órgão do corpo humano, e o tato a gente vai tê-lo ao longo de todo o corpo. E a coleta das informações, Professor, já estou indo, meu amor. Quando disse professor, já sei que tem alguém. Carol. Carol Leal. É, quando a gente fala de tato e fala de pele, que é o maior órgão do corpo humano, então, logicamente, a gente vai ter muito mais sensação do tato do que de qualquer outro órgão do sentido, tá? De modo que, no tato, eu tenho os corpúsculos, tá? Eu tenho 4 tipos de corpúsculos diferentes, cada um deles vão coletar uma informação diferente do ambiente. Além do que, eu ainda tenho terminações nervosas, que também fazem essa coleta de informação, tá? Então, eu tenho os corpúsculos de Pacini, de Ruffini, de Meissner e de Krauss. Tá? São 4 tipos de corpúsculos e cada um deles vão estar associados a uma sensação diferente que vai ser coletada, tá? Através do estímulo do tato. Os órgãos do sentido, eles são os chamados receptores externos, tá? Aqueles órgãos que a gente falou agora, o nariz, a boca, o pavilhão auditivo, enfim. E o órgão interno, ou receptor interno, tá? Vai ser o cérebro. Por quê? Preste atenção, é simples demais de entender. A informação captada pelos órgãos do sentido é transformada em um estímulo ou um estímulo nervoso.
esse estímulo nervoso, tá? Ele é levado ao sistema nervoso central, especificamente ao cérebro, e no cérebro, esse estímulo ele vai ser transformado em uma sensação, tá? Seja uma sensação visual, auditiva, gustativa, olfativa ou de tato, tá? Então, basicamente, eu coleto a informação, transmito essa informação para o sistema nervoso central e no sistema nervoso central eu vou decodificar essa informação, transformando ela em sensações. Então, o estímulo nervoso é transformado em uma sensação no sistema nervoso central, especificamente no cérebro, tá? Em relação à visão, tá? O órgão externo relacionado à captação das ondas luminosas é o olho, tá? E aí, sim, aqui, ó. Não sei se vai ter, não vai. Tem. Sobrancelhas e cílios, ou pálpebras, como queiram, e a pálpebra também. Só um momentinho aqui, viu, gente? Beto, Roberto, tô dando aula aqui. É só zoada aqui, um menino e um cachorro brincando, mas já deu certo. Como eu estava dizendo, a sobrancelha, os cílios, as pálpebras, se existem é porque tem uma função. A função básica deles, tá, tanto da sobrancelha quanto dos cílios, é evitar a incidência direta da radiação solar, para diminuir a quantidade de luz que venha a penetrar no olho e que eventualmente pode causar algum tipo de dano. Tá? A pálpebra, ela vai servir para poder, né, no olho, na base do olho, tá? Que a gente chama de base nasal, que é aquela que fica mais próxima ao nariz, a gente tem as glândulas lacrimais, que estão constantemente produzindo lágrima, tá? E a lágrima serve para lubrificar o olho. E aí, todas as vezes que o meu olho começa a ficar ressecado, eu fecho e abro o olho, ou seja, as pálpebras fecham e abrem. O que é que a pálpebra está fazendo? Ela está distribuindo aquela secreção no olho para que haja essa lubrificação, tá? Mas enfim. Então o olho é revestido por 3 camadas de tecidos, tá? Tem a esclera, que vai estar ligada diretamente à questão da córnea, a coroide, onde a gente vai encontrar a íris e a pupila, e a retina, que é a membrana mais externa e é aonde há a formação da imagem. E se vocês prestarem atenção aqui, a retina essa tem amarelo, mais internamente, tá? A retina é ligada diretamente ao nervo óptico, ou seja, o nervo que vai Professor, levar... Estou indo. Stephanie, que estava dormindo. Ok, obrigado, meu anjo. Então, o nervo óptico é o nervo que vai levar a informação coletada do ambiente. Todos sabem que as imagens elas são formadas a partir da reflexão da luz, né? A luz bate em algum objeto, reflete e aí você consegue enxergar. Acho que na física você já deve ter visto isso. O nosso olho, ele é um órgão que se a gente for estudá-lo de maneira mais aprofundada, e aí quando a gente estiver vendo na parte de anatomia humana, tá? Não especificamente órgão de cima, mas na anatomia humana, a estrutura do olho, a formação de imagem e tudo mais, vocês vão ver que é muito mais física do que biologia propriamente dita, certo? Então, cada uma dessas partes, né, o humor aquoso, o cristalino, o humor vítreo, cada uma dessas partes tem uma função em específico, tá? Isso para a formação da imagem. Tanto que as câmeras fotográficas, as antigas, que eram aquelas câmeras de filme e tudo mais, ela basicamente funcionava da mesma maneira que funciona o olho humano. Hoje não, que é tudo imagem digital e tudo mais, mas as câmeras analógicas, tá? Elas funcionam basicamente da mesma maneira que o olho humano, tá? Então vamos lá. Na parte interna, a gente vai ter o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo, tá? O humor aquoso vai ficar entre a córnea e o cristalino, tá? O cristalino, ele vai estar abaixo da pupila e é ele quem vai receber diretamente a incidência de luz. A pupila, a gente vai ver daqui a pouco, ela pode dilatar, ou seja, ela pode ficar maior ou menor de acordo com a quantidade de luz, tá? Mais luz, pupila fecha, menos luz, pupila dilata, tá? E o humor vítreo, que vai estar no interior do olho,
e é justamente aonde a imagem vai ser formada, que no caso vai ser formada no fundo da retina. Então, a luz vai ter que passar todo o humor vítreo e chegar até essa camada amarela que vocês estão vendo aí no fundo do olho, perto do nervo óptico, que é a retina, tá? E em relação à pupila, né? Quem já doou a tua pupila aqui, quem já fez exame de vista, já deve saber que é uma maravilha, principalmente se você for de manhã fazer e sair de 10 da manhã e não levar óculos escuros, né? Fica uma coisa maravilhosa. Por quê? Quando o médico coloca aquele colíriozinho aqui, a pupila dilata, ela fica aberta direto. Então a incidência de luz vai ser muita incidência de luz, tá? E aí o que acontece? Você se sente encandeado, tá? Você não consegue enxergar direito. Por quê? Com a pupila dilatada, a quantidade de luz que entra é muito maior do que aquilo que é necessário para a formação da imagem. Aí você começa a ver tudo embaçado, tá? É temporário, beleza. Mas se isso perdura por muito tempo, como tem pessoas que têm problemas, isso pode gerar algum tipo de lesão na retina. E lesionando a retina, não há mais como formar uma imagem de maneira mais clara, e aí o cara começa a apresentar problemas de visão. Sem contar que eu posso ter também, sim, como eu estava falando, ó, sobrancelhas, cílios, pálpebras, glândulas lacrimais, eu nem lembrava que tem esse slidezinho. Todos eles eu já disse a função, né? Glândulas lacrimais, lubrificação, cílios e sobrancelhas vão ter a função de proteger contra a incidência direta de luminosidade, e as pálpebras, tanto a superior quanto a inferior, elas vão fazer distribuição da lágrima, tá, na superfície da córnea para poder lubrificar e não ressecar o olho. Qual o mecanismo da visão, tá? Eu acho que vocês já viram isso aí na física, ou viram pelo menos um negócio parecido com isso aí, quando vocês veem a parte de lentes, tá? Lente côncava, convexa, se é bicôncava, se é biconvexa e tal, e a formação da imagem, se é uma imagem real, se é imagem virtual, se ela vai ser normal, se vai ser invertida. Então, é física pura, tá? A imagem que é formada na retina, ela é uma imagem real invertida, tá? E aí a retina vai transformar essa imagem em uma informação nervosa, em um estímulo nervoso, e esse estímulo vai ser levado até o cérebro, que vai decodificar isso aí em uma informação, ou seja, em uma sensação, tá? Então você viu a árvore do jeito que está aí. Então essa imagem ela vai ser formada no fundo do olho, lá na retina, e a informação disso aí vai ser levada pelo nervo óptico até o cérebro, que vai decodificar. Aquilo é uma árvore. Então, basicamente, esse é o mecanismo de funcionamento da visão. E aí alguns probleminhas que a gente tem em relação à visão. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Tudo isso tem a ver com a curvatura do olho, tá? Se a curvatura do olho ela é maior, se é menor, eu posso formar a imagem antes ou depois da retina. E aí, se forma antes da retina é a miopia. Então você tem que apertar o olho bem muito para poder enxergar, tá? Se eu formo imagem difusa, e aí fica aquele negócio embaçado, como se você tivesse 10 olhos, aí você tem o astigmatismo, tá? E quando a imagem que se forma é aquela imagem turva, tá? Que você não consegue enxergar de perto, mas de longe você consegue enxergar bem, tá? Você tem a chamada hipermetropia, tá? Então, na miopia e na hipermetropia você tem uma diferençazinha. Quem é míope enxerga bem de perto, mas não consegue enxergar bem de longe. Quem é hipermétrope, ele consegue enxergar bem de longe, mas não enxerga bem de perto, tá? Aí quem tem miopia e hipermetropia tem que usar aquela lente multifocal. Professor, Geralmente, oi, tem gente na sala de espera. Acertei? Não, errei. então, Diz. me disseram errado aqui. O quê? O quê, Maria? Prossiga sua aula, prossiga, me enganaram. Quem te enganou? Essas pessoas aqui, ó, do Ah, bate-papo. não, é porque eu não tô vendo. Mas enfim, e geralmente quem tem, nunca você tem um problema só de visão, sempre você tem problemas associados, tá? E aí você tem que usar aquelas lentes multifocais. E aí onde tá? Como o olho funciona fisicamente, é como se fosse um conjunto de lentes, você vai usar uma lente que vai ter uma curvatura que vai adequar aquela imagem aonde ela vai estar se formando para que ela se forme no lugar correto, certo? Então, a correção vai se dar através de uma lente que vai meio que compensar esse desvio de curvatura do olho, tá? Em relação à audição, tá? O receptor vai ser a orelha, receptor externo de sons.
Além do que a audição participa do equilíbrio. Nós temos a cóclea, também chamada caracol, que vai ter um líquidozinho, e esse líquido tem como finalidade nos dar também a sensação de equilíbrio, tá? Tanto que quando você começa a girar, você gira, 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 quando você para, você se sente tonto. Por quê? O líquido que está no interior da sua cóclea, ele vai continuar se movimentando. E aí tem uns cíliozinhos que vão ficar balançando e vai te dar aquela sensação de você ainda estar meio tonto, certo? Isso acontece numa área específica chamada labirinto. Tanto que quando você tem um problema de inflamação no labirinto, que você tem essas tonturas e tudo mais, chama-se labirintite. Tá? Então, a labirintite nada mais é do que a inflamação do labirinto, que é uma parte da orelha interna, que está associado à questão do equilíbrio. Tá? Então, o labirinto inflamado vai te deixar sem essa noção adequada de equilíbrio. Aí, em relação à audição, a estrutura da orelha externa, média e interna, como eu disse. Então, a gente tem o pavilhão auditivo externo, o canalzinho que leva até o tímpano, que é chamado de meato acústico, tá? E a orelha interna, onde você vai ter os ossículos e mais a cóclea, também chamada de caracol. Tá? Cada uma dessas partes a gente vai ver aqui, ó. Então, a estrutura da orelha externa vai ter o pavilhão auditivo e mais o meato acústico, como eu disse a vocês, ó. A orelha propriamente dita e o canalzinho por onde o som vai ser levado até o tímpano, tá? Lembrando, dentro do meato acústico ou do canal auditivo, a gente tem glândulas sebáceas, que vão produzir o cerúmen. O cerúmen serve para evitar que partículas do ambiente, como poeira, como micro-organismo, eventualmente entrem no teu sistema auditivo, tá? Então, é necessário que, eventualmente, haja essa limpeza. Mas se você retirar demais o cerúmen, você vai estar deixando o canal auditivo desprotegido, tá? Então, é necessária a limpeza? Sim, tá? Essa limpeza tem que ser frequente? Não. E essa limpeza tem que ser mais externa. Por quê? Se você coloca o cotonete lá no fundo do ouvido e vai tentar tirar alguma coisa, você pode até danificar o tímpano, dependendo de o que você fazer, certo? Minha esposa, que é enfermeira, está gritando lá do quarto, dizendo como é. Eu vou perguntar se ela quer dar aula. Enfim, a orelha média, a gente vai ter o tímpano, certo? Que é a membrana. Essa membrana, quando vibra, ela vai fazer com que os 3 ossículos do ouvido, eles também vibrem, que é o martelo, bigorna e estribo. E esses ossículos, eles vão transformar aquela onda sonora em uma informação nervosa. Aí eu vou ter um nervo, logicamente, também ligado à orelha, especificamente a orelha interna, tá? E a partir daí a informação ela vai ser transformada em uma informação nervosa e levada ao sistema nervoso central para ser decodificada em uma sensação, tá? E aí a orelha interna, como eu disse a vocês, aí os canais semicirculares e a cóclea, também chamado de caracol, tá? E aí, como eu disse a vocês, essa área está associada ao equilíbrio, tá? A gente vai ter um líquido internamente, esse líquido ele vai movimentar cílios e é a partir dessa movimentação desses cílios que você tem a sensação ou a noção do equilíbrio, certo? O mecanismo básico da audição está aí, ó, mostrando as 3 partes, a orelha externa, média e interna, tá? E mostrando a ligação do nervo. Vocês prestarem atenção aqui, ó. A cóclea e os canais semicirculares, eles têm uma ligação direta. Não sei se vocês conseguem identificar, aqui já é a massa cefálica, certo? É um nervo ligado ao cérebro que vai levar a informação para que seja decodificada em um estímulo auditivo, tá? Como eu disse a vocês, o equilíbrio relacionado à audição, os canais semicirculares e o labirinto, tá? Então, está relacionado ao equilíbrio corporal, postura e senso de direção, tá? Tanto que falei anteriormente e volto a repetir. Quem tem inflamação do labirinto, tá? Desenvolve uma condição chamada de labirintite e isso faz com que você tenha tonturas constantes, você não tenha mais essa noção de equilíbrio, tá? Então, tudo está associado a um líquido no interior dos canais semicirculares e do labirinto. E esse líquido ele tem que estar se movimentando, porque internamente tem cílios, tá? Quando ocorre a inflamação,
há uma dificuldade nesse processo de movimentação do líquido e, consequentemente, a informação relacionada ao equilíbrio passa a não ser coletada de maneira adequada. E aí você começa a ter essa sensação de desequilíbrio, tá? Em relação ao tato, então, o tato está ligado à pele, a pele é o maior órgão do corpo humano, tá? E aí, além de função tátil, a pele também vai controlar a temperatura, vai atuar na proteção, vai evitar a perda excessiva de água, tá? E também tem a função relacionada ao tato, como a gente vai ver aqui. Em relação ao tato e a estrutura da pele, eu tenho a epiderme, derme e hipoderme, tá? Epiderme é a parte mais externa, a derme intermediária, a hipoderme já é chamada de panículo adiposo, que é justamente onde a gente tem gordura, que vai atuar como isolante térmico, aquela coisa toda que a gente já viu lá no primeiro ano, quando a gente estava vendo a parte de histologia, ou melhor, histologia, quando a gente estava vendo os tecidos, tá? Então, a estrutura da pele, especificamente da epiderme, tá? A camada mais externa, ela vai ter queratina e vai ter melanina, tá? A queratina vai formar os pelos, tá? E vai revestir a pele para evitar a perda excessiva de água. E a melanina vai ser um pigmento que vai estar associado à coloração da pele e que também protege contra a radiação ultravioleta. Então, peles mais escuras têm mais melanina e, consequentemente, tem uma maior capacidade de suportar, digamos assim, maior radiação. Tanto que quem tem a pele clara tem muito mais sensibilidade ao sol do que quem tem a pele mais... Professor, agora é. Alguém na sala? Espera. Uhum. E o mar. Que bom que eu não errei. É. O tato, em relação à ajuda na epiderme, a camada mais externa, tem queratina e melanina, como eu havia dito, certo? Na derme, que é a camada intermediária, a gente vai ter a camada tátil, onde vou ter os corpúsculos nervosos, eu vou ter vasos sanguíneos, as terminações nervosas, glândulas e os pelos, tá? E na hipoderme, eu tenho o panículo adiposo, onde eu vou ter os adipócitos, que são as células de gordura que vão estar atuando como isolante térmico, reserva de energia, proteção mecânica, enfim, tudo aquilo que a gente já viu lá na parte de histologia. Mas o que importa para a gente é a parte tátil, a parte voltada para o tato da pele, tá? Então, se vocês observarem na imagem, é interessante, isso aqui é um negócio muito do caramba, tá? Leitura em braille, tá? Quem não enxerga, quem perdeu o sentido da visão ou quem nasceu sem esse sentido, ele consegue ler através do tato. Por quê? Porque eu tenho uma forma específica de grafia para essas pessoas que é dada, que é feita, melhor dizendo, em alto relevo. E aí, quando se passa o dedo sobre essas estruturas, vai se coletando a informação e o indivíduo vai associando a forma com as letras ou palavras, e aí formam frases, enfim. Tá? Então, existem pessoas que conseguem ler em braille mais rápido do que pessoas que estão lendo utilizando a visão, só para vocês terem ideia. Então, vai ser a pele em si, é o receptor externo de sensações táteis. Então, se está quente, se está frio, a sensação de dor, sensação de pressão, todas são captadas através da pele por meio de corpúsculos nervosos e por meio de terminações nervosas, tá? Então preste atenção. Então, o mecanismo do tato, eu vou ter 4 tipos de corpúsculos: o corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculos de Krauss e corpúsculos de Ruffini. Cada um deles vai coletar uma informação diferente, sem contar nas terminações nervosas, que também vão estar ao longo de toda a nossa pele. Mas esses corpúsculos, eles vão transformar as informações coletadas em estímulos nervosos, tá? O corpúsculo de Pacini, tá? Ele está associado a coletar a informação de pressão. Se você está segurando com mais força, com menos força, se é mais pressão, se é menos pressão, tá? O corpúsculo de Meissner, ele vai estar associado a sensibilidade de forma, tá? Se é áspero, se é liso, se a estrutura ela tem alguma rugosidade e tal. Corpúsculo de Krauss e de Ruffini são chamados de termorreceptores, tá? Corpúsculo de Krauss, ele está associado ao frio
e o corpúsculo de Ruffini associado ao calor, tá? E as terminações nervosas que eu vou ter ao longo de toda a pele vão estar associados à coleta dos estímulos, principalmente de dor, tá? Então, quando tem alguma coisa que machuca lá, que você está sentindo dor, são terminações nervosas livres que eu tenho na epiderme, tá? Em relação ao paladar e ao olfato, que são os sentidos químicos, tá? Então, no paladar a gente tem como órgão receptor a língua, tá? E eu vou ter 4 áreas distintas que vão, cada uma delas, coletar uma sensação de sabor diferente: doce, salgado, azedo e amargo. Aqui está a estrutura da língua mostrando as papilas gustativas, nessa primeira imagem de cima. Isso, logicamente, é uma fotomicrografia, certo? Então, um aumento muito grande. Mas se você olhar no espelho, você vai ver que a língua ela tem como se fossem umas bolinhazinhas, tá? E ela também tem como se fosse uns negocinhos que parecem uns pelinhos, fica um negócio meio crespo, tá? Então, as papilas gustativas e as papilas táteis, elas vão coletar informações diferentes. As papilas gustativas, elas vão determinar o sabor, é um receptor químico. As papilas táteis, ela é um receptor físico. Ela vai coletar a informação do alimento, se é um alimento mais duro, se é um alimento mais mole, se é um alimento pastoso, se ele está quente, se ele está frio, certo? Então, a informação relacionada à textura, à temperatura, tá? A forma daquele alimento, tá? Coletado pelas papilas táteis. A sensação de sabor, aí sim o estímulo químico da gustação vai estar ligado à papila gustativa. Então tá aí, ó, o mecanismo do paladar. E se vocês observarem, tem aí 4 cores diferentes: o laranja, né, alaranjado doce, o roxo salgado, o amarelo azedo e o azul amargo. E aí, se você prestar atenção, no esquema da esquerda ele mostra... Oi, meu amor. Eu tenho uma dúvida. Duvide. Eu tenho um tio meu que ele teve traumatismo craniano de uma queda Sim, que ele levou. ele não sente sabor. Oi? Ele não sente sabor, né? Pronto. Por quê? Porque, na realidade, a língua dele está funcionando normalmente. Mas esse traumatismo pode ter lesionado a área do cérebro responsável por decodificar a informação do paladar. Entendeu? Então, existem pessoas, por exemplo, que têm traumatismo craniano e fica cego. Por quê? O olho parou de funcionar? Não. A área do cérebro responsável por receber a informação visual foi danificada, que é o que a gente chama de córtex visual. Então, lembra quando a gente estava falando lá no sistema nervoso central? Então, cada área do cérebro tem uma função distinta. Eu tenho o córtex auditivo, eu tenho o córtex visual, eu tenho o córtex relacionado com o comportamento. Lembra que a gente falou dessas partes? Então, provavelmente o que pode ter acontecido é a área de decodificação do paladar por meio dessa lesão, tá, desse traumatismo, foi de alguma maneira lesionado e a área não está mais conseguindo receber e decodificar a informação. Lembrando que neurônios são células que, uma vez que são danificadas, elas nunca mais são repostas. Neurônio só é produzido uma única vez durante o nosso desenvolvimento embrionário. São células chamadas de células permanentes. Tá? Então, uma lesão nervosa, ela é praticamente irreversível, ou teoricamente irreversível. Você ia falar alguma coisa? Então, já que o senhor falou nessa parte de neurônios, ele, tipo assim, não lembra mais de ninguém. Ele, tipo, então não tem como ele voltar mais de normal, né? Isso, se os neurônios relacionados com memória, aí já é uma outra parte do córtex cerebral, tá? Então, se a memória provavelmente foi na lateral, né, que a gente chama de lobo temporal, a área que foi danificada seria a área responsável por armazenamento da informação, tá? E aí aquela informação, ela não mais vai ser transmitida por conta de uma lesão que impede que essa informação seja transitada, tá? Então, qualquer dano no sistema nervoso central pode gerar algum tipo de reação em qualquer outra parte do corpo, tá? O que a gente pode observar com pessoas que têm, por exemplo, acidente vascular cerebral, AVC, tá? O cara fica com o braço paralisado. É porque o braço sofreu dano? Não. É a área do cérebro que controlava a musculatura do braço para poder movimentar, ela foi danificada. E a partir daí,
o braço ele perde a capacidade de se movimentar, tá? Mas os ossos, as articulações, os músculos estão lá. Só que não chega nenhum tipo de informação até eles, porque houve um dano no sistema nervoso central. Então, no que diz respeito ao paladar aqui, só para a gente finalizar, que o bichinho já está sinalizando aqui que tem pouco tempo. Então, na pontinha da língua, a gente vai ter as papilas relacionadas com o sabor doce, que são chamadas de papilas fungiformes. Um pouquinho atrás dela, na lateral, a gente vai ter as papilas filiformes, que são aquelas relacionadas à sensação do sabor salgado, tá? No fundo da língua, sendo que nas laterais, a gente vai ter as papilas foliáceas, e estas vão coletar a sensação de azedo. E lá no fundo da língua, no meio, a gente vai ter as chamadas papilas circunvaladas. E estas vão coletar a informação do sabor amargo. Então, se você pegar, por exemplo, uma coisa salgada e colocar na ponta da língua, você não consegue identificar o sabor salgado. Por isso que todas as vezes que a gente coloca alguma coisa na boca, ocorre a insalivação, porque a saliva ela vai dissolver e distribuir aquilo ali por toda a superfície da língua. E a partir daí, a gente vai ter a formação do sabor, através da coleta das informações de paladar, certo? Olfato, que é um outro sentido químico relacionado às cavidades nasais, no interior das quais eu tenho os botões olfativos, tá? E aí, como que acontece? O bulbo olfatório, tá? Ele vai ter os cílios, que são esses os pelinhos que a gente tem, e os receptores olfatórios, que, como eu disse a vocês, são chamados de botões olfativos, tá? E aí, tudo é ligado a um nervo. Aí eu tenho um nervo olfatório, e esse vai levar a informação, agora já na forma de impulso nervoso, para o cérebro. E a partir daí, a formação do estímulo do olfato. Tá? Quando a gente está trabalhando esse teminha em sala de aula, de órgãos de sentido, a gente começa a fazer o negócio. Fecha o olho da pessoa vendo a pessoa e coloca alguma coisa na boca, ou então coloca para cheirar para a pessoa identificar. E aí a gente consegue, tá, através de alguns outros mecanismos, que não necessariamente a visão, identificar aquilo que está sendo colocado, certo? Então, ele está mostrando o mecanismo do olfato. O número 1 mostra as partículas químicas de odor sendo coletadas na cavidade nasal. O número 2, essas partículas sendo passadas para os botões olfativos e transformadas em um estímulo nervoso. E o número 3, esse estímulo nervoso sendo levado lá para o cérebro, na área relacionada ao olfato, certo? Então, em relação ao sistema nervoso, seria basicamente isso que nós teríamos para trabalhar, certo? E aí, em relação ao sistema nervoso, basicamente é isso que nós teríamos para trabalhar. E ainda, essa semana eu vou deixar para vocês uma atividade lá no AVA, para que vocês possam fazer relacionada ao nosso conteúdo, que foi finalizado hoje, de sistema nervoso e órgãos de sentido. E ainda eu vou informar lá no grupo quais são as atividades no livro relacionados ao assunto que a gente acabou de trabalhar, certo? Então, desculpa. Por hoje a gente vai ficando por aqui, certo?